E eu quero falar nessa noite com vocês aquilo que o Senhor colocou no meu coração sobre os tempos que nós estamos vivendo, sobre a cultura do cancelamento e sobre a geração que hoje está vivendo nessa cultura, né? Então o tema do nosso culto ele é geração do cancelamento. E eu queria ler com vocês um versículo que está lá em Lucas 23, capítulo 23, versículo de 13 a 24. Depois a gente vai pular para o versículo 34 e seguir até o 37. Se alguém puder, por favor, trazer copo d'água, eu agradeço. Lucas capítulo 23, versículo 13 ao 24. Eu vou acompanhar aqui no retro, que meu celular está um pouco lento. Todos acharam? Amém. Então vamos lá. Pilatos reuniu os chefes dos sacerdotes, as autoridades e o povo, dizendo-lhes: vocês me trouxeram este homem como alguém que estava incitando o povo à rebelião. Eu os examinei na presença de vocês e não achei nenhuma base para as acusações que fazem contra ele. Nem Herodes, pois ele o mandou de volta para nós. Como podem ver, ele nada fez que mereça a morte. Portanto, eu o castigarei e depois o soltarei. Ele era obrigado a soltar-lhes, né? Pilatos, ele era obrigado a soltar-lhes um preso durante a festa. A uma só voz eles gritaram: acaba com ele, solta-nos Barrabás. Barrabás havia sido lançado na prisão por causa de uma insurreição na cidade e por assassinato. Desejando soltar a Jesus, Pilato dirigiu-se a eles novamente. Mas eles continuaram gritando: crucifica-o, crucifica-o. Pela terceira vez ele lhe falou: por quê? Que crime este homem cometeu? Não encontrei nele nada digno de morte. Vou mandar castigá-lo e depois soltarei. Eles, porém, pediram insistentemente, com fortes gritos, que ele fosse crucificado, e a gritaria prevaleceu. A gente vai pular agora para o versículo 24, desculpe. Então Pilatos decidiu fazer a vontade deles. Versículo 34. Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Então eles dividiram as roupas dele, tirando sortes. Até o 37. O povo ficou observando e as autoridades o ridicularizavam. Salvou os outros, diziam. Salve-se a si mesmo, se é o Cristo de Deus, o escolhido. Diziam: se você é o rei dos judeus, salve-se a si mesmo. Vamos orar no nome de Jesus. Pai, graças te damos, Senhor. Graças te damos por tudo aquilo que o Senhor já está fazendo nessa noite. Graças te damos por tudo aquilo que o Senhor ainda há de fazer, Pai. Senhor, queremos te pedir que nada proceda de mim mesmo, Senhor, mas que tudo aquilo que venha a ser dito aqui nessa noite, que tudo aquilo que venha a ser, ó Pai, falado, venha a ser, ó Pai, por parte do Teu Espírito, venha a ser por parte, ó Pai, da Tua voz. Senhor, que nada flua de mim, mas tudo venha de Ti. Senhor, prepara os corações nessa noite, Senhor, para receber a Tua palavra, para receber, Senhor Deus, aquilo que o Senhor quer nos ministrar. Ó Pai, prepara os corações para receber, Senhor Deus, o Teu amor, receber, ó Pai, o Teu carinho, receber o Teu cuidado nessa noite. Pai, graças te damos por tudo, amém. Glória. E aí, gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Vocês estão felizes? Estão felizes com Jesus? Amém. Para quem não me conhece, né, talvez tenha algum visitante, temos alguns visitantes, tem o pessoal também da live. Talvez quem não me conhece, meu nome é Caio, né, faço parte aqui dessa igreja, sou do Ministério Jovem, né, o Ministério Jovem é liderado, né, pelos nossos grandes líderes aí, o André, a Michele, né, e a família, e hoje eu estou aqui apenas para falar aquilo que o Senhor colocou no meu coração, né, para trazer essa mensagem daquilo que o Senhor tem me ministrado há cerca de um mês,
O Senhor, Ele tem falado e Ele tem me incomodado, sabe? Eu tenho visto uma sequência muito conectada àquilo que nós vamos falar nessa noite. Sabe, de domingo para cá, eu vi muitas mensagens, muitas igrejas, falando basicamente sobre esse mesmo tema, essa mesma temática, que é a temática de nós não nos calarmos, de nós não retrocedermos, de nós avançarmos como um corpo, como igreja, como família, sem medo. Sabe, inclusive combatendo essa própria cultura que nós vamos falar. E o que seria a cultura do cancelamento, para que a gente possa entender um pouco? A cultura do cancelamento, ela é um fenômeno moderno, segundo o qual uma pessoa ou um grupo recebe uma espécie de bloqueio social, porque compartilhou uma opinião questionável ou tiveram atitudes questionáveis no passado, seja ela na sua rede social, seja ela na vida real, ou seja ela em ambas as situações. Sabe, a cultura do cancelamento que hoje ela paira em nossa geração, irmãos, ela é totalmente diferente de discordâncias de pensamentos, de discordâncias de percepções. A cultura do cancelamento, né, ela é algo ainda mais ofensivo, sabe? Ela agride mais a pessoa, sabe? Ela agride a pessoa. Sabemos e nós sabemos e entendemos, obviamente, que cada ser humano, cada pessoa, ela tem a sua forma de pensar, ela tem o seu entendimento, ela tem, né, a sua reflexão, o seu modo de agir. E a cultura do cancelamento, quando ela vem, sabe, ela vai ferir, não apenas discordando, mas fazendo questão de ferir o indivíduo e os seus princípios, sabe? Nem todas as vezes nós vamos concordar nos pensamentos, nem todas as vezes nós vamos pensar da mesma forma, nem todas as vezes nós vamos ter o mesmo entendimento sobre um determinado assunto, mas a cultura do cancelamento, ela vem de uma forma para ferir os seus princípios, ela vem para ferir o seu entendimento, e ela vem para marginalizar a pessoa que está falando algo contra aquilo que você entende. Então, se eu falo que eu não gosto de uma jaca mole, e um certo grupo que se levanta com um ativismo de defender a jaca mole, ela vai fazer com que eu me sinta a pior pessoa que existe na face da terra. Ela vai tentar me fazer ficar de contra a sociedade, vai querer que a sociedade fique contra os meus pensamentos, a minha vida, sobre quem eu sou, e ela vai tentar me pintar e me fazer da pessoa mais podre do mundo. Essa é a cultura do cancelamento que hoje nós estamos vivendo. Eu não estou falando aqui sobre deixar de seguir alguém. Eu não estou falando sobre, eu não concordo com o pensamento de fulano de tal, então eu deixo de segui-la na rede social. Não, não é isso. É como eu falei, cada um tem o seu pensamento, a sua forma de viver, a sua forma de agir. Nem sempre vamos pensar igual. Mas a cultura do cancelamento, ela vem para destruir quem você é. Sabe, a cultura do cancelamento, ela tem algo, ela por trás dela, ela tem o ódio. Ela tem a disseminação do ódio. As pessoas falam, não, eu vou cancelar porque fulano de tal fez algo que não deve e não sei o quê. Mas, irmãos, ela está agindo talvez da mesma forma. Um exemplo, fulano de tal falou que, sei lá, não gosta de Luana. E aí, de repente, um certo grupo resolve se juntar e começar a cancelar a Luana, porque Luana falou que não gosta de fulano. Você entende que não existe, é até contraditório. Eles querem se levantar para defender uma causa, mas eles acabam fazendo a mesma coisa que aquela pessoa que eles se levantaram contra. Vocês estão conseguindo entender o que eu estou falando? Então, a cultura do cancelamento é justamente isso. Sabe, é quando ela quer ferir a pessoa e os seus princípios, colocando ela totalmente à margem da sociedade. Sabe, quando olhamos para essa cultura e nós comparamos com a cultura do reino, irmãos, nós vemos uma coisa totalmente oposta. Sabe, a cultura do reino, ela é amor, ela é perdão e ela é graça. A cultura do cancelamento, ela é ódio. A cultura do cancelamento é divisão. A cultura do cancelamento é contenda, sabe? É eu me afastar de você.
é eu te afastar de mim, eu te afastar de uma sociedade. A cultura do cancelamento, ela não te dá uma oportunidade para que você seja tratado. Ela não te dá uma oportunidade para que você seja ouvido. Sabe, talvez você esteja passando por um problema, uma dificuldade muito grande, e talvez por isso você teve aquela atitude. Mas a cultura do cancelamento está nem aí para isso. Você fez? Já foi. Eu vou te cancelar. Não importa o que você já fez de bom. O que importa é que eu não quero mais ouvir a sua voz, não quero ver mais o seu perfil, não quero ver mais a sua cara. Sabe, se pararmos para pensar um pouco naquilo que nós lemos, sabe, em Lucas, Jesus, ele foi o maior cancelamento da história. Jesus, ele foi o maior cancelamento da história. Ele foi a pessoa mais cancelada dessa história. Eu e você não vamos conseguir ser tão cancelados como Jesus foi. Sabe? E o maior motivo, e um dos maiores motivos para mim, desse cancelamento que aconteceu com Jesus, é porque Jesus, ele se levantou contra a cultura do cancelamento. É porque Jesus, ele mesmo se levantou contra essa cultura do ódio, essa cultura da falta de perdão, essa cultura da falta do amor. E quando Jesus, ele se levanta para isso, e ele se levanta para trazer, sabe, vida através da sua morte, através da sua crucificação, ele rompe ali aquelas barreiras, e então ele torna-se o alvo do cancelamento, ele torna-se o maior alvo da história em cancelamento. Sabe, Jesus, ele estava inserido, irmãos, numa época onde talvez pairava uma época de cancelamento como nos dias atuais. Naquela época existia uma grande quantidade de religiosidade, intolerância. Sabe, naquela época a hipocrisia, ela pairava sobre aquela geração. Não é à toa que Jesus, ele várias vezes instrui sobre ir de contra a hipocrisia, ir de contra a religiosidade. Sabe, as pessoas que eram colocadas à margem da sociedade, que eram discriminadas, que eram rejeitadas, que eram canceladas, porque talvez não pensava como algum líder, porque não se encaixava dentro de um perfil daquela época. As pessoas que eram colocadas totalmente à margem, Jesus as amava, Jesus cuidava, Jesus ensinava, Jesus trazia a verdade, sabe, Jesus trazia o amor para aquelas pessoas, e Ele estava com elas. Sabe, quando eu fui chamado para ministrar esse mês, irmãos, como eu falei no início, esse tema ele pulou de uma forma muito incontestável dentro do meu coração. Sabe, não houveram dúvidas que era sobre isso que nós precisávamos falar. E quando eu paro para analisar o que aconteceu e eu vejo uma conexão muito grande em tudo aquilo que está acontecendo, sobre o mover que está sobre muitas igrejas, sobre o que aconteceu ao longo de todo o mês de outubro, eu entendi. Eu de fato entendi o porquê que o Senhor queria falar isso conosco, sabe, falar com cada um que aqui está, com a igreja, sabe. Essa semana particularmente eu tenho visto um mover de posicionamento por parte do Senhor, muito intenso acerca desse tema. Sabe, como eu falei, domingo o pastor trouxe uma mensagem que é como se ela tivesse aberto um pouco tudo aquilo que a gente vai falar nessa noite. Na terça-feira a pastora falou sobre emoções, sobre as situações que pairam, né, as sensações que pairam no ar, né, e eu vejo uma conexão em tudo isso que está sendo ministrado, sabe, e quando a gente para ver, não está sendo ministrado apenas na IELV, isso está sendo ministrado na igreja brasileira, isso está sendo ministrado, irmãos, no mundo, sabe, a terra está clamando por um avivamento, a terra está clamando por um povo que se levanta em amor, por um povo que se levanta contra uma cultura de ódio, para um povo que se levanta contra a cultura de um cancelamento, contra uma cultura de bullying,
contra a cultura da falta de identidade, de falta, sabe? É uma cultura que só faz machucar e matar. A terra está clamando por algo, a terra está clamando por vida, a terra está clamando por Jesus. Talvez eles nem saibam por quem eles estão clamando, mas eles estão clamando por algo que as preencha, que as salve. E eu e você sabemos o que é e quem é, e essa pessoa é Jesus. Essa pessoa é Jesus. Sabe, irmãos, o Senhor tem chamado a igreja para um despertar de verdade, sabe, para um despertar, para ir avante, ir em amor, sabe, ir apresentando uma vida e salvação. Apresentar Jesus, não apenas em nossas falas, irmãos. Apresentá-lo não apenas em nossas falas, mas em nossa vida, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, em nossas escolas, em nossos trabalhos, em nossas redes sociais. Sabe, não que o Senhor antes não nos enviasse a isso, não, o Senhor sempre nos enviou a isso, mas eu tenho sentido uma parte um pouco mais de intensidade, por parte do Espírito, por parte do Senhor, para que nós venhamos a despertar, nos posicionar contra tudo aquilo que o mundo está tentando fazer. Sabe, há uma crescente de ódio. Não sei se vocês estão conseguindo perceber isso, mas há uma crescente de ódio, há uma crescente de malignidade no mundo. Sabe, as pessoas estão cada vez mais intolerantes, as pessoas estão cada vez mais arrogantes, as pessoas estão cada vez mais cheias de ódio, sabe, não tem paciência para ouvir sabe, inclusive se alguém pisa no pé e você fala desculpa, o outro antes de terminar o desculpa, o outro já está te falando algo, milhões de coisas. É uma geração que é totalmente impaciente. Mas por que essa impaciência? É porque elas são pessoas ruins? Não, mas é por causa da malignidade que está operando no mundo, por tudo aquilo que está acontecendo por trás dessas pessoas, sabe? E enquanto eu estava meditando sobre aquilo que o Senhor estava falando comigo, irmãos, o Senhor me trouxe 2 tópicos que eu quero trazer para vocês e que, ao longo de outubro, eu fui muito ministrado acerca disso, sabe? E ouvir pessoas também falando acerca disso. E o primeiro é: não se amoldem, amem mais. Não se amoldar, não copiar o mundo, não copiar aquilo que há no mundo, sabe, não se acostumar com aquilo que tem no mundo. Nós precisamos amar mais. Se o mundo, ele semeia o ódio, nós que batemos no peito e dizemos que somos discípulos de Cristo, que nós somos filhos de Deus, então nós devemos semear o amor. Nós devemos semear Jesus, nós devemos falar da sua palavra, da sua verdade. Sabe, eu quero ler com vocês 2 textos. O primeiro fica em 1 Coríntios 12, 1-3, e o segundo fica em Marcos 5, 43, 45. Vamos em 1 Coríntios. 1 Coríntios 12, versículo 1-3 vai dizer: ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o sino que ressoa, ou como o prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover montanhas, mas se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu der aos pobres tudo o que possuo, e entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me valerá. Marcos 5, 43, 45 vai nos dizer: vocês ouviram o que foi dito, ame o seu próximo e odeie o seu inimigo, mas eu lhes digo, quem está falando é Jesus, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem. Sabe, irmãos, aqui a gente vê... Amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem. Aqui, quando a gente vê, irmãos, sobre os inimigos, que foi, gente?
Ah, tá, então me desculpem, devo ter escrito errado aqui, perdão. Vocês ouviram que foi dito, ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu lhes digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem. Sabe, irmãos, quando a gente vê sobre, aqui quando fala sobre os inimigos, não é sobre nós termos inimigos, eu criar um inimigo. Sabe, porque o cristão ele não pode fazer isso. Mas aqui ele fala sobre as pessoas vão sim te olhar talvez como um inimigo. As pessoas vão olhar para você e vão tornar você um inimigo. E elas vão te perseguir, mas não é você que vai fazer. Não é você que tem aquela pessoa como inimigo, mas sim a pessoa que lhe tem. Ficou entendido aqui? Sabe, ao ouvir esses dois textos, irmãos, eu te pergunto, que tipo de cristãos estamos sendo? Vou pedir para que você reflita um pouquinho sobre isso. Que tipo de cristão você está sendo? Sabe, eu tenho visto, irmãos, uma leva de cristãos carrascos, sabe, que mais apontam, julgam e matam, do que verdadeiramente têm vivido a palavra de Deus. Sabe, e em nome de Jesus, aqui nessa igreja não temos isso. Mas a gente tem visto muito isso acontecer lá fora. Muitas pessoas que têm se colocado como superiores, sabe, com entendimentos superiores, e têm agido dessa forma. Sabe, temos nos colocado e semearmos contendas e divisões dentro e fora do corpo. Nós temos anulado o que nós acabamos de ler. Sabe, talvez a gente devesse olhar aquilo que o apóstolo Paulo ele fala em 1 Timóteo 1:15, de todos os pecadores, eu sou o maior. Sabe, quando eu olho para a cultura do reino, quando eu olho para o reino, irmãos, eu não vejo superioridade. Sabe, eu não consigo enxergar no reino, na cultura do reino de Deus, essa sensação de superioridade. Ah, eu sou superior a fulano, eu sou superior a Beltrano. Eu não consigo enxergar isso. Sabe, talvez sim, eu não cometa os mesmos pecados que fulano, não caia nos mesmos erros do que outra pessoa, mas eu preciso te lembrar, irmãos, que eu e você somos todos falhos. Todos nós somos falhos. Sabe, então, eu não sou superior a você porque você errou e eu não caio nesse mesmo erro que você. Não, talvez eu não caia naquilo que você cai, mas eu caio em outras coisas, que talvez você já não caia. Sabe, estamos em um nível, irmãos, onde se uma pessoa falha uma vez, nós descartamos tudo aquilo de bom que a pessoa fez. Simplesmente deletamos, apagamos. Queremos, sabe, não, aquela pessoa ela sempre andou correta comigo, sempre fez tudo certinho, mas em um determinado momento aquela pessoa errou. Talvez numa forma de falar, errou numa forma de agir, e por conta disso eu simplesmente deleto ela. Simplesmente eu quero me apartar dela, sabe? Eu preciso lembrar também a vocês, irmãos, que a nossa luta, ela não é contra a carne. A nossa luta não são contra as pessoas. A nossa luta é contra o mal que opera no mundo, sabe? Contra o mal que opera nas regiões celestiais, no mal que tem operado afora. Sabe, isso é Efésios 6:12. Nós devemos sim, irmãos, não estou aqui descartando que a gente não deva identificar hipocrisias, identificar heresias, identificar malignidade, não. Nós devemos sim expor a malignidade, devemos expor heresias, devemos sim expor falsos ensinamentos, nós devemos sim cuidar do reino de Deus, devemos sim cuidar do reino, sabe? Talvez a gente pense, né, e eu penso, né, mas Jesus não precisa de cuidado. Jesus ele não precisa mais, irmãos, quando a gente ama algo, o que a gente faz
com aquilo que a gente ama? A gente cuida, a gente zela. E a mesma coisa eu quero te convidar a pensar nessa noite. Sabe, a gente precisa zelar pelo reino, que a gente precisa amar o reino de Deus. A gente precisa amar a cultura do reino, a gente precisa amar a igreja, a gente precisa amar Jesus sobre todas as coisas. Sabe, a gente precisa cuidar do reino, mas tendo cuidado para que nesse cuidado, nessa exposição da malignidade, nessa exposição das heresias, dos falsos ensinamentos, a gente não semeie o ódio, a gente não semeie discórdia, contenda, sabe? A gente não pode agir como o mundo age. Nós devemos agir totalmente diferentes daquilo que o mundo tem nos mostrado, daquilo que o mundo tem agido, daquilo que o mundo tem feito. Sabe, o Senhor nos chamou, irmãos, para levar o amor e a sua justiça. Sabe, a justiça dele, não a minha, não a sua. A justiça dele, o amor dele, sabe? Vocês conseguem entender a diferença entre a justiça de Deus e a sua justiça? Vocês conseguem imaginar como é a justiça de Deus e como é a minha e a sua justiça? Sabe? A justiça e o julgamento deles são perfeitos, irmãos. E a nossa não. A nossa não. Sabe? Em sua justiça, irmãos, opera o amor. Na justiça de Deus opera o amor. Mas eu quero te lembrar que eu e você, em muitas das vezes, na nossa justiça, a gente não está querendo que seja ali operante o amor. A gente só quer que opere a punição para aquela pessoa. Sabe, aconteceu um caso recente sobre um rapaz que assassinou uma mulher. E não vou citar nomes, né, mas quem conhece essa história sabe do que eu estou falando. Ele assassinou uma mulher um tempo atrás, foi preso, pagou por tudo, né? Claro, não vou descartar a dor da família, jamais, mas eu vi uma atitude de um pastor, que a forma como ele falava e se despedia daquele rapaz, irmãos, quando você olha e você vê a forma com carinho e amor, aquilo te constrange, porque você começa a entender, cara, isso é um pouco do que Jesus faria. E muito pelo contrário, eu do outro lado da televisão eu estava, que nada, tinha mesmo, que nada. Sabe, irmãos, é isso que acontece e às vezes as coisas vêm de forma sorrateira no nosso coração. Porque a gente quer tanto a justiça e a gente fala, não, eu sou justo, eu quero a justiça. Mas a gente não para analisar que a justiça de Deus não é igual a minha e a sua. Não é igual a minha e a sua. A gente só quer apenas a punição, não, aquela pessoa tem que ser punida por aquilo de errado que ela fez. E Jesus, ele vai sim corrigir, ele vai, mas ele também vai amar. Sabe? E nesse amor e nessa correção é que acontecem as transformações, é que acontecem as curas. Sabe? Hoje quando a gente abre a internet, irmãos, a gente vê uma guerra totalmente instaurada. É uma guerra. Sabe? É cristão contra cristão. Isso é muito doido. É igreja contra igreja. É corpo contra corpo. Sabe? É cristão contra o que não é cristão. Contra os descrentes. Sabe? A gente tem tomado uma posição de carrasco. A gente tem tomado uma posição de julgadores. Isso está errado, irmãos. Isso está errado. Sabe, você abre a internet, ele é um cristão. Fora da internet, eu sou um outro cristão. Sabe, são duas pessoas. Sabe, dois pensamentos. Duas vidas totalmente opostas. Na internet eu sou algo, fora eu sou outra. Sabe, porque na internet a gente tem o costume de pensar a internet é terra de ninguém. Então na internet eu posso fazer o que eu quiser, falar o que eu quiser, e ninguém vai saber, ninguém vai me corrigir, não vai acontecer nada.
Sabe, a internet, de fato, ela virou um palco de guerra. Um palco de guerra sobre ideologias, um palco de guerra sobre opiniões, gerações, tudo lá na internet é uma pauta para uma guerra. Tudo é pauta para guerra. Tudo é pauta para uma discussão, para uma contenda, para uma discórdia. Como eu falei, não existe mais, irmãos, tolerância ou compaixão. Não existe mais isso. Sabe, tudo lá é motivo para que a gente possa brigar e levantar rumores contra o outro. Sabe, levantar fake news, levantar situações onde o outro seja odiado. E aquilo que eu acredito, aquilo que eu penso, venha prevalecer. Sabe, é uma briga de egos. É uma briga de egos. E muitas dessas vezes as brigas não têm nenhum nexo. Não faz sentido muitas das brigas que estão acontecendo. Muitas das guerras que estão acontecendo. Se um cristão se posiciona de tal forma com as convicções da palavra, ele é cancelado. Se fulano de tal fala sobre outra coisa, ele é cancelado. E fica nesse jogo de cancelamento, nesse jogo de brigas, nesse jogo de divisões, nesse jogo de contendas. E quem sai ganhando? Quem sai ganhando? O diabo. Não sou eu, não é você. Não é o reino de Deus. É o diabo, irmãos. Sabe, toda vez que acontece isso, tenha certeza que ele não está falando, vixe, olha o cristão lá. Não, irmãos, ele está dando risada. Porque ele está pensando, você está entrando no meu jogo, você está entrando na minha estratégia. Sabe, a gente tem matado muitas pessoas. E quando eu falo isso, eu não falo com alegria ou com normalidade. Isso nunca na vida de um cristão pode soar com normalidade, irmãos. Nunca. Sabe, às vezes nós matamos sem perceber, mas infelizmente, muitas vezes, algumas pessoas têm matado sabendo do que está fazendo. Tem abortado sabendo que está abortando. Sabe? Como eu falei, se isso não nos constrange, irmãos, se isso não traz tristeza em nosso coração, de verdade, a gente está vivendo um evangelho errado. Me desculpem, mas é a realidade. Se a gente não se preocupa com o que está acontecendo, a gente tem vivido um evangelho totalmente errado. Está muito doido, porque a gente começou a viver então um evangelho que olha para o meu umbigo. Cada um olha para o seu umbigo e esquece de olhar um todo, esquece de olhar as pessoas, esquece de olhar vidas. Sabe, Caio, mas eu não fico na internet xingando ninguém, não fico na internet cancelando ninguém, não fico na internet maldizendo ninguém, sabe? Mas, irmãos, deixa eu te falar, em algum momento no seu coração e no meu coração, a gente já cancelou alguém. E pior, talvez a gente faça isso diariamente, talvez a gente esteja fazendo isso nesse exato momento. Porque alguém falou ou agiu de alguma forma, então eu não quero mais conta com ele, eu não quero mais estar perto dele. Então eu vou cancelar ele, é mais fácil. É mais fácil cancelar alguém do que você chamar a pessoa para tratar. É mais fácil você cancelar alguém e distanciar ela do que você chamar ela para perto e tentar conversar, tentar reconciliar as coisas. Sabe, não é apenas sobre o cancelamento em si, irmãos, é sobre a cultura que está por trás. É sobre a cultura que opera do cancelamento. Sabe, é sobre o que está agindo por trás dessa cultura, que de forma sorrateira, ela entra nos nossos corações. De forma sorrateira, ela entra e faz com que a gente haja dessas maneiras, sabe, nos influenciando. A realidade é que o termo cancelamento, ele virou algo mais aceitável. Mas na realidade, irmãos, o cancelamento em si, ele é o ódio e a perseguição, só que atualizada. É atualizado, sabe? E Jesus, ele quer nos lembrar nessa noite que nós devemos sim amar as pessoas e levar o amor e a justiça
de Jesus a elas. Levar o amor e a justiça de Jesus, sabe? E são essas coisas. É Jesus que é a solução para a transformação e a cura da humanidade. Não é o que eu acho, não é a minha opinião, é Jesus, é o amor de Jesus e a justiça dele, que são o remédio para sarar a nação, o remédio para sarar o mundo. Sabe, aqui eu quero abrir aspas, irmãos, pelo amor de Deus, e frisar com vocês que em nenhum momento eu estou dizendo que a gente deve aceitar o pecado do outro, que a gente deve amar o pecado do outro. Em nenhum momento estou falando isso, sabe? A gente deve sim amar as pessoas, mas a gente não pode ser conivente com os seus erros e com os seus pecados, sabe? Eu devo amar as pessoas, e por amá-la, então eu instruo ela em verdade e em amor, sabe? Porque nós precisamos entender, irmãos, que a verdade, ela existe no amor, e o amor existe na verdade. Sabe, quando nós falamos a verdade e nós agimos dessa forma com alguém que a gente diz amar, que a gente não compactua com o erro, não concorda com o erro, com aquela conduta, e a gente busca resolver aquela situação, a gente está cuidando dela, sabe? Porque a verdade e o amor, elas se complementam, sabe? E pegando e seguindo esse gancho, irmãos, eu quero entrar no segundo e último tópico com vocês, que nós seremos cancelados. Nós seremos cancelados. Nós não devemos negociar os nossos valores bíblicos por conta disso. O mundo vai nos cancelar e a gente tem que estar feliz com isso. Sabe? Mateus 10, 22 vai dizer: todos odiarão vocês por minha causa, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Eu preciso te lembrar, irmãos, que nós seremos sim perseguidos, cancelados, caluniados, vão falar mal de nós, vão nos cuspir, mas deixa eu te falar, se alegra, se alegra, porque isso mostra que a gente está indo no caminho certo. A gente precisa se alegrar quando essas coisas batem a nossa porta, a gente precisa se alegrar quando essas coisas acontecem. Sabe? Que loucura é essa, Caio? Você estava falando nesse instante que a gente devia amar, e agora você está dizendo que a gente vai ser odiado, e que a gente está indo no caminho certo. Que loucura é essa que você está falando? Mas é a realidade, irmãos. Mas é a realidade. O reino de Deus, ele é totalmente ao inverso daquilo que o mundo é. Sabe, se o mundo é mau, o reino de Deus é bondade. Sabe, se o mundo é ódio, o reino de Deus ele é amor. Se o mundo é injustiça, o reino de Deus é justiça. Sabe, a gente precisa entender, irmãos, que eles vão nos odiar. E eles vão nos odiar não é por quem eu, Caio, sou, ou porque eu sou uma pessoa ruim. Não, eles vão nos odiar por aquilo que a gente carrega, pela mensagem que nós carregamos. Eles vão nos odiar porque nós vamos carregar o amor. Eles vão nos odiar porque nós vamos levar a palavra de vida e salvação. Eles vão nos odiar porque a gente está levando a luz de Cristo. Eles vão nos odiar porque o nome de quem nós proclamamos. Sabe, isso não tem a ver com que as pessoas são ruins. Ah não, esse ódio que está dentro dele. Não, irmãos. Sabe, eu vejo que esse ódio que acontece, essa coisa que acontece dentro das pessoas, para que possam nos perseguir, nos odiar, levar tanta coisa ruim, é justamente pela malignidade e o mal que está operando no mundo. Então o mundo ele pega e influencia essas pessoas sim, a ir de contra você, porque você está indo totalmente contra o mundo, totalmente contra
o que está operando nele. E ele sabe que se você levar essa mensagem, há uma possibilidade muito grande daquela pessoa ser liberta daquilo. Há uma possibilidade muito grande da pessoa, sabe, se desvencilhar de todos aqueles erros, de tudo aquilo que está prendendo ela. Então ele vai fazer o quê? Então eu vou fazer aquela pessoa odiar essa pessoa. Odiar o nome de Jesus. Porque o mundo odeia. Então ele vai fazer sim, com que as pessoas o odeiem. Sabe? E isso não é de agora, irmãos. Isso vem desde lá de trás. E a tendência disso é piorar cada vez mais. Sabe? A tendência disso é o mal crescer ainda mais. Isso é bíblico. Sabe? Porque por aumento da iniquidade, por aumento do mal, o amor de muitos iria se esfriar. É bíblico, então, ou seja, vai aumentar. Vai aumentar e você está preparado para isso? Você está preparado para quando eles começarem a querer cuspir na sua cara? Cuspir porque você fala de Jesus? Porque você fala do amor dele? Cuspir só porque você defende algo? Sabe, a gente tem vivido algo muito tranquilo aqui no Brasil. A gente não está vivendo um terço do que alguns países estão sofrendo lá fora por causa do Evangelho. O pouco que a gente sentiu, muitos tremeram. O pouco, porque fulano assumiu. Irmãos, a galera começou a ficar com medo. Começou a ficar assustada. Meu Deus, vão caçar as Bíblias. Meu Deus, vão começar a caçar as igrejas. Meu Deus, vão nos perseguir. Irmãos, se alegre com isso. Se alegre com isso. Sabe quando é que a gente deve ficar com medo? É quando o mundo começa a nos elogiar. É quando o mundo começa a olhar para a gente e falar assim, eu gosto de fulano. Irmãos, então isso aí já é um sinal de alerta. Mas quando o mundo ele começa a nos perseguir, é motivo de alegria. É motivo de alegria, porque você está indo pelo caminho certo. Sabe, porque você está proclamando o nome do Senhor. E a gente precisa olhar, irmãos, de verdade para a igreja primitiva. Olhar para os discípulos, olhar para os apóstolos, olhar para todos aqueles que morreram e morrem até hoje, proclamando o nome do Senhor. A gente precisa olhar para essas pessoas e tê-las como os nossos influencers. Sabe, a gente busca tanta influência na internet, tanta influência, mas a gente deve olhar para essas pessoas, aqueles que morreram proclamando o Evangelho, que por causa de muitas delas, eu e você está aqui nessa noite, sabe, a gente deve olhar para elas e falar assim, essa pessoa é uma referência para mim. Eu preciso olhar para essa pessoa e ter ela como minha referência. E fazer e imitá-la naquilo que ela imitou Jesus, naquilo que ela imitou Cristo. Sabe, a gente falou sobre isso até no retiro. Sabe, infelizmente, irmãos, muitos de nós, como eu falei, muitos de nós têm se calado porque estão com medo de perder as suas contas digitais, porque tem as suas redes sociais, têm tido medo porque vão começar a ser perseguidas em seus colégios, em suas escolas, em seus trabalhos. Vão começar a te chamar de fanático, de lunático, só porque você proclama o nome de Jesus, só porque você vive um evangelho que vai de contra, você vive uma realidade que vai de contra tudo aquilo que o mundo ensina. Sabe, eu vou adiantar um pouco. Mas a gente tem visto, irmãos, pelo menos eu tenho visto. Se eu estiver enganado, então vocês me falam. Mas eu tenho visto muitos líderes com medo de falarem nas suas plataformas as verdades bíblicas, porque tem medo de ir de contra aquilo que o mundo tem pregado na sua atualidade. Sabe, eu tenho visto líderes que têm medo de falar sobre ideologias de gênero, porque tem medo de falar sobre a sexualização,
Porque tem medo sobre falar sobre o aborto, porque se falar sobre isso, talvez ela não venha pintar mais como uma pessoa legal para o mundo. Mas deixa eu te falar, eu não estou aqui para agradar o mundo, irmãos, você não está aqui para agradar o mundo. Você está aqui para agradar o reino de Deus. Eu e você estamos aqui para levar o amor de Deus, para levar a mensagem de Deus, e não nos amoldar com o que o mundo está nos ensinando. Sabe, a gente não pode se acovardar diante dessas coisas. O mundo está querendo nos empurrar a goela abaixo tudo aquilo que eles acreditam, e nós temos absorvido esse mal sem combater, irmãos. Sabe, quando eu falo isso, eu não estou apontando para você, eu estou apontando para mim. Porque muitas vezes eu me calei diante de uma situação, muitas vezes eu me calei quando alguém falou ou foi de contra aquilo que eu acredito, e eu simplesmente me calei porque eu fiquei com medo de falar. Mas a gente precisa despertar para isso, a gente precisa acordar, sabe? Eu acredito, de verdade, que a gente tem vivido os últimos tempos, e se a gente não despertar, quantas pessoas a gente vai ter que perder para o inimigo? Quantos jovens a gente vai ter que perder para o inimigo? Sabe, irmãos, a gente precisa pensar nas pessoas, naquilo que Jesus ama. Sabe, a gente tem tido medo de falar porque a gente vai ser cancelado. Ou talvez você fale assim, não, Caio, eu não estou falando porque eu não sei falar sobre aborto, eu não sei falar sobre sexualização, eu não sei falar sobre as ideologias. Deixa eu te falar, irmãos, enquanto a gente permanecer leigo sobre esses assuntos, o mundo lá fora ele sabe muito. E enquanto a gente não entrar nas escolas, enquanto a gente não entrar nos trabalhos, enquanto a gente não entrar nas empresas, enquanto a gente não entrar nas academias, enquanto a gente não entrar nas barbearias, enquanto a gente não entrar no mundo afora, falando acerca dessas coisas, tenha certeza que o mundo está alimentando os nossos irmãos, está alimentando os nossos filhos, está alimentando os nossos amigos, e a gente tem tapado os nossos olhos e ficado calado com tudo aquilo que o mundo tem feito. Eu quero te chamar no nome de Jesus, irmão, a um despertar nessa noite. Eu quero te chamar no nome de Jesus a um posicionamento nessa noite. Sabe, eu não estou falando apenas para vocês, mas também para mim, porque essa palavra falou muito comigo. Sabe, eu preciso te lembrar, irmãos, que se eu verdadeiramente sou um discípulo de Jesus, se eu verdadeiramente busco ser um discípulo, eu preciso defender os valores do reino, eu preciso defender o evangelho. O mundo defende as opiniões deles, o mundo defende os entendimentos deles, eles defendem da forma deles. Mas deixa eu te falar, a gente precisa defender, mas não é com o meu e o seu padrão, é com o padrão de Cristo, é defender como Jesus defenderia. Sabe? E como é que Jesus defenderia, Caio? Com amor e com verdade. É com amor e com verdade. Sabe? Sem incitar o ódio. Eu não preciso chegar para alguém e querer falar a verdade alimentando o ódio. Sabe? Trazer uma verdade tão respaldada em ódio. Você acha que isso vai mudar alguém? Você acha que esse testemunho de ódio que nós podemos dar vai querer fazer com que alguém tenha ao menos uma curiosidade? Porque ela já vive isso. Então qual é a diferença que eu estou apresentando para ela? Nenhuma. Sabe, irmãos, a gente precisa mostrar e testemunhar daquilo que o Senhor tem feito. Nós precisamos testemunhar do amor de Jesus. Nós precisamos levar esse amor para essas pessoas. Sabe, Jesus, ele foi sempre o maior, ele é e sempre foi o maior exemplo de bondade e amor na história. E ele andava com todos, e ele ensinava a todos em verdade.
Jesus e a igreja primitiva, eu penso que eles feriram a cultura, sabe, da época que eles estavam inseridos. Mas eles não feriram com uma ferida de ódio. Eles feriram a cultura daquela época, com a cultura do reino, mas em amor. Sabe? E as pessoas, muitas pessoas se achegaram, ouviram, despertaram a curiosidade. Eu já estou terminando. Sabe? Sempre foi assim, e eu e você não seremos os únicos. Nós não seremos os únicos. Sempre foi assim. A igreja, ela foi perseguida. E quanto mais a igreja é perseguida, mais a gente vê o poder de Deus. Sabe, irmãos, sempre houve a perseguição e o cancelamento aos cristãos. Mas deixa eu te perguntar aqui nessa noite, a igreja parou? Não, por favor, com empolgação, a gente é jovem, a igreja parou? A gente está aqui, irmão, desde lá de trás, isso aconteceu, o cancelamento vem desde lá de trás, a perseguição vem desde lá de trás, e a igreja não parou, a igreja está aqui nos tempos atuais, e em nome de Jesus a igreja não vai parar, com tudo aquilo que o mundo tem tentado nos impor, com tudo aquilo que o mundo tem tentado nos afligir, a igreja de Jesus não vai parar. A igreja de Jesus, ela não vai parar, sabe, irmãos, a cada perseguição, a cada cancelamento, eu vejo o poder de Deus se manifestando, sabe, eu vejo guerreiras e guerreiras do Senhor sendo levantados com ousadia e amor para proclamar da paz que opera em Jesus, sabe, 2 Coríntios 4, de 8 a 9 vai dizer, de todos os lados somos pressionados, mas não desanimados, ficamos perplexos, mas não desesperados, somos perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos. Sabe, as coisas vão vir de encontro, mas ei, existe um Senhor que é maior do que todas essas coisas, e o poder dele se manifesta, irmãos. Sabe, eu creio de verdade, estou encerrando, eu creio, vou pedir ao Ministério do Louvor, eu creio de verdade, irmãos, numa geração que está para se levantar, eu creio de verdade numa geração que está se levantando, uma geração que não tem medo da morte, uma geração que não tem medo do mundo, uma geração que sim tem ousadia para proclamar a verdade de Deus, revelar a verdade do Evangelho, as verdades bíblicas, sabe, irmãos, eu creio sim que uma geração está se levantando sem medo, uma geração forte, com convicções reais sobre quem é Jesus e sobre a sua palavra, sabe, irmãos, eu creio de verdade no meu coração, sabe, não porque já foi tido tantas profecias por inúmeros profetas e não sei o quê, não, eu acredito sim no que Deus já falou através deles, mas eu acredito dentro de mim, eu sinto dentro de mim, que há um grande mover de avivamento que virá sobre a nação brasileira, eu acredito dentro de mim que vai vir uma grande onda de avivamento que começará na igreja do Brasil, que começará nos jovens do Brasil e que vai se manifestar e vai incendiar outras nações. Eu acredito de verdade nisso, irmãos. Um avivamento verdadeiro, um avivamento genuíno de arrependimento, um avivamento genuíno de relacionamento com Jesus. Sabe, irmãos, a gente precisa anseiar por isso, porque através dessas coisas, vidas serão alcançadas, e o Senhor retornará em breve. O Senhor retornará em breve, irmãos. Sabe, Deus falou ao pastor dessa igreja, tempos atrás, que o Senhor estaria levantando uma igreja dentro da igreja. E sabe o que eu acredito, irmãos? Que essa igreja que será levantada será uma igreja que não se corrompe, uma igreja que não nega os seus valores, uma igreja que não nega as suas verdades, que não nega os princípios do Senhor, que não negociam com o mundo.
sabe, que só se baseia na palavra e na essência de quem Jesus é. Eu acredito que essa igreja está se levantando, e essa perseguição só veio para nos fortalecer, irmãos. Sabe, todo treinamento, todo lugar de treinamento, que a gente precisa aprender, nunca é passando a mão na cabeça, é no confronto que há mudança, é no confronto que há fortalecimento. Sabe, eu creio numa igreja que está se levantando em amor, em verdade, em justiça, uma igreja que está se levantando na sua palavra. E eu creio de verdade, irmãos, que essa geração é agora. Essa geração sou eu, é você, são os jovens, são os mais velhos. É essa geração de agora que vai se levantar e vai fazer a diferença. Vai fazer a diferença, vai saquear o inferno, vai saquear o mundo e vai mostrar o poder de Deus. Um poder que é capaz de vencer a morte. E eu quero te convidar, no nome de Jesus, a participar disso. Sabe, eu quero te convidar a se examinar. Sabe, olhar para dentro de si, olhar para o seu coração e falar assim: eu não quero mais o meu padrão, eu quero o padrão de Cristo na minha vida. Porque é isso que eu tenho feito, irmãos, eu tenho olhado para mim, eu não posso apontar para você e olhar para o seu coração, não, eu tenho que olhar para o meu coração, você tem que olhar para o seu coração, se examinar e encontrar em você aquilo que precisa ser transformado pelo Evangelho genuíno. Sabe, eu acredito muito que a glória de Deus vai se manifestar sobre a nação brasileira. Eu acredito nisso de uma forma muito forte. Onde os jovens vão se levantar de uma forma muito intensa. Você não vê nenhuma nação, eu não consigo enxergar uma nação que tenha tanta fome por Deus, aqueles que verdadeiramente estão comprometidos. Eu não consigo ver pessoas que têm tanta fome. O brasileiro, ele tem. O brasileiro se entrega de uma forma. Irmãos, eu acredito muito no que vai nascer daqui dessa nação. Sabe, irmãos, existe uma promessa. Existe uma promessa para aqueles que perseverarem até o fim. Existe uma promessa para mim, existe uma promessa para você. E uma promessa de vida eterna, irmão, sem choro, sem dor, sem ranger de dentes. Uma promessa de estar eternamente com o nosso Pai, com o nosso amigo, com o nosso Senhor. E eu quero ler com vocês, irmãos, Apocalipse 21. E eu já vou encerrar. Apocalipse 21, a gente vai ler o capítulo inteiro, tá? Porque eu quero que vocês entendam aquilo que é para mim e para você. Aquilo que será para aqueles que perseverarem até o fim. Então vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia. Vi a cidade santa, Nova Jerusalém, que descia dos céus da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos. O próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Aquele que estava sentado no trono disse: estou fazendo nova todas as coisas. E acrescentou: escreva isso, pois essas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Disse-me ainda: está feito. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida. O vencedor herdará tudo isto, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Mas os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos, o lugar deles será no lago de fogo, que arde com enxofre. Esta é a segunda morte. Um dos 7 anjos, que tinha 7 taças, cheia das últimas 7 pragas, aproximou-se e disse: venha, mostrarei a você a noiva, a esposa do Cordeiro.
Eita. 10. Ele me levou no espírito a um grande e alto monte e mostrou-me a cidade santa, Jerusalém, que descia dos céus da parte de Deus. Ela resplandecia com a glória de Deus e o brilho era como de uma joia muito preciosa, como jaspe, clara como cristal. Tinha um grande e alto muro com 12 portas e 12 anjos junto às portas. Nas portas estavam escritos os nomes das 12 tribos de Israel. Havia 13 portas ao oriente, 3 ao norte, 3 ao sul e 3 ao ocidente. O muro da cidade tinha 12 fundamentos e neles estavam os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. O anjo que falava comigo tinha como medida uma vara feita de ouro para medir a cidade, suas portas e seus muros. A cidade era quadrangular de comprimento e largura iguais. Ele mediu a cidade com a vara. Tinha 2.200 metros de quilômetro e a largura e a altura eram iguais ao comprimento. Ele mediu o muro e deu 65 metros de espessura, segundo a medida humana que o anjo estava usando. O muro era feito de jaspe e a cidade de ouro puro, semelhante ao vidro puro. Os fundamentos dos muros da cidade eram ornamentadas com toda sorte de pedras preciosas. O primeiro fundamento era ornamento com jaspe, o segundo safira, o terceiro calcedônia, o quarto esmeralda, o quinto sardônio, o sexto sárdio, o sétimo crisólito, o oitavo com bérilo, o nono com topázio, o décimo com crisopraso, o 11º com jacinto e o 12º com ametista. As 12 portas eram 12 pérolas, cada porta feita de uma única pérola. A rua principal da cidade era de ouro puro como vidro transparente. Não vi templo algum na cidade, pois o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro são o seu templo. A cidade não precisa de sol, nem de lua para brilharem sobre ela, pois a glória de Deus a ilumina, e o Cordeiro é a sua candeia. As nações andarão em sua luz, e os reis da terra lhe trarão a sua glória. Suas portas jamais se fecharão de dia, pois ali não haverá noite. A glória e a honra das nações lhe serão trazidas. Nela jamais entrará algo impuro, nem ninguém que pratique o que é vergonhoso ou enganoso, mas unicamente aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida. Sabe, irmãos, no capítulo 22 vai continuar. Então o anjo me mostrou o rio da água da vida, que claro como cristal fluía do trono de Deus e do Cordeiro. E no meio da rua principal da cidade, de cada lado o rio estava a árvore da vida, que frutifica 12 vezes por ano, uma vez por mês. As folhas da árvore servem para a cura das nações. Já não haverá maldição nenhuma. O trono de Deus e do Cordeiro estará na cidade, e os seus servos o servirão. Eles verão a sua face, e o seu nome estará na testa deles. Não haverá mais noite. Eles não precisarão de luz de candeia, nem da luz do sol, pois o Senhor Deus os iluminará, e eles reinarão para todo sempre. O anjo me disse: essas palavras são dignas de confiança e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Versículo 7. Eis que venho em breve. Feliz é aquele que guarda as palavras de profecia deste livro. Irmãos, é isso que terá para mim e para você. É esse lugar que nós iremos, irmãos, se nós perseverarmos até o fim. Se nós perseverarmos até o fim, se nós não cedermos às coisas que o mundo nos ensina, aquilo que o mundo tenta nos influenciar, se nós perseverarmos até o fim, é lá que nós vamos estar. Vocês conseguem imaginar quão lindo é esse lugar? A minha mente não consegue mensurar o nível de beleza. Acho que nem Paula, que hoje é arquiteta, ela vai conseguir mensurar como é aquele lugar. Sabe, irmãos, a gente precisa perseverar até o fim, sendo uma igreja que não negocia os seus princípios, que não abre mão da palavra de Deus, que não abre mão das verdades bíblicas, independente daquilo que tentem impor sobre nós. E assim como o versículo 7 fala, em breve ele há de voltar. Em breve ele há de voltar. O seu coração arde por isso. O seu coração arde pela volta do Senhor.
Vamos colocar de pé no nome de Jesus.